Fala galera do Cruzeiro Esporte Olímpico, vamos falar hoje de Sada Cruzeiro. A equipe não está jogando, a gente está em temporada de seleções, mas tem muita novidade acontecendo lá pelo lado do Barro Preto, pelo lado do Riachão. A gente tem o Cruzeiro anunciando jogadores que estão renovando e jogadores também que estão chegando. Uma dessas caras novas é o ponteiro William Doardo, e a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre a comparação com o Vacari, que é quem ele vai substituir na temporada 2025-2026. Então, o William Gabriel Doardo, um ponteiro aí de 28 anos, que nasceu em Guarapuava, no Paraná, e tem 1,96 m de altura. Ele iniciou a sua trajetória aí pelo Campinas, pelo menos foi onde ele apareceu primeiramente, e depois ele deu uma rodada. Ele jogou pelo Itapetininga, pelo São José, jogou fora do Brasil, na França, na Turquia, e voltou para jogar no Guarulhos. Então ali na temporada 2023-2024, o William, ele que na verdade era chamado de Piá, né, na época, depois ele preferiu usar o nome de William, eu achava Piá mais simpático. Mas o William ele se destacou bastante junto com a equipe do Guarulhos. Os paulistas foram semifinalistas da Superliga, fizeram uma grande campanha, e o William ele que dava uma possibilidade de volume de jogo para essa equipe. Ele defendia muito bem, passava muito bem, era um ponteiro muito participativo, inclusive no ataque. Claro que o jogo do Guarulhos era totalmente focado no ataque do oposto franco, né, que sempre se destacava como um dos maiores pontuadores, mas quem dava essa possibilidade de jogo era o passe na mão, né, e o William participou muito disso. Essa boa participação dele, inclusive, chamou a atenção do Minas Tênis Clube, e o Gui Novaes, né, que é o técnico do Minas, pediu para o William completar essa equipe, e o William chegou, tomou conta ali da posição e foi importantíssimo para a equipe na conquista do título da Copa Brasil, o título nacional que o Minas não conquistava há algum tempo. O William participou dessa conquista. Ele acabou não estando ali nos últimos pontos do jogo, né? Mas ele teve uma participação muito decisiva e ele foi um dos destaques do Minas nessa campanha. Também na Superliga, que o Minas chegou nos playoffs e foi eliminado, mas o Minas teve o seu destaque na temporada, e o William foi esse cara que apareceu e chamou a atenção agora do Sada Cruzeiro, do multicampeão Sada Cruzeiro, que o único título que perdeu na temporada 2024-2025 foi justamente a Copa Brasil. O Sada Cruzeiro perdeu para o Joinville, que o Minas derrotou na final com a participação do William Doardo, e o Cruzeiro então trouxe o cara que ganhou o único título que o Cruzeiro não venceu na temporada passada. O Cruzeiro foi campeão mundial, sul-americano, mineiro, da Supercopa e também da Superliga. Então o Cruzeiro venceu 5 títulos no ano passado, e a ideia do Felipe, eu imagino, trazendo o William Doardo, é manter um padrão da equipe do Sada Cruzeiro, porque as características do William Doardo são muito parecidas com a do Vacari, e a gente vai avaliar como que foi a temporada dos dois na Superliga 2024-2025. A ideia, trazendo aqui os números do Piá e do Vacari, não é em momento nenhum comparar os dois jogadores que estavam em momentos diferentes. É só para mostrar como que os jogadores podem se equivaler dentro do time do Sada Cruzeiro, sem o técnico Felipe precisar fazer grandes alterações. O Vacari então deixou o Cruzeiro após 3 temporadas, foi um jogador muito importante, principalmente nos títulos da Superliga e do Mundial, que são os dois principais que a gente disputou nessa temporada. Ele entrou no momento que os nossos ponteiros estavam tendo dificuldades e ajudou a equipe tanto como passador, como também pontuando. Então o Vacari e o Openkoski também, né, foram 2 reservas de luxo que a gente teve. O Vacari preferiu então ir para o SESI. Ele acredita que vai ser um dos 2 ponteiros titulares por lá, e aqui ele ia seguir nesse rodízio aí entre os 3 ponteiros que a gente tem, com Rodriguinho e com Douglas. Dificilmente ele teria uma vaga cativa na equipe titular. Então vamos falar um pouco de como que foram esses 2 jogadores na Superliga 2024-2025.
Então vamos trazer essa comparação aí dos números de Vaccari e Willian, destacando mais uma vez que não é para desmerecer nenhum dos dois jogadores, somente para a gente apresentar essa equivalência de características que o técnico Felipe buscou para o Sada Cruzeiro nessa temporada. O Willian, então, e o Vaccari, eles praticamente ficaram empatados ali em questão de eficiência nos ataques, né? O Willian, então, ele foi o 19º melhor jogador, com 49,22% de aproveitamento nesses ataques totais. O Vaccari foi o 22º, coladinho ali, com 48,76% de aproveitamento. Então são dois atletas que ficaram ali bem próximos aos 50% de aproveitamento de números totais de ataque. O melhor foi o Lucão, e aí o que ele fez nessa temporada foi absurdo. Ele teve um aproveitamento total de ataque de 67,8%. Bem próximo aí dos 68%, 70% que o Lucão fez, realmente desequilibrou a Superliga nessa última temporada. Saindo do ataque para falar do passe, da recepção, a gente vai tratar um pouco dos números aí dos passes mais eficientes, que são as somas dos passes A e passes B, aqueles que o levantador não precisa fazer milagres para levantar, aqueles que o passador ajuda a sua equipe. Nesse ponto, o Vaccari se destacou bastante. Ele teve 61,3% de aproveitamento, foi o segundo melhor do Sada Cruzeiro, inclusive, ficou atrás só do Ale, que é o líbero, ficou à frente do Rodriguinho, ficou à frente do Douglas, né, que estiveram próximos ali, mas o Vaccari teve um aproveitamento melhor neste fundamento. O Willian foi o 17º, teve próximo deles ali também, com 59,01%, mas ficou atrás. O Vaccari, então, conseguiu passar melhor durante a Superliga 2024 a 2025. Um outro ponto que é importante é a questão dos saques eficientes, aqueles saques que complicam a recepção dos adversários ou que fazem ace, né? O Vaccari teve um aproveitamento então de 28,5%, foi o 17º lugar, então um aproveitamento de saque muito bom. Enquanto o Willian ficou com 25,3% de aproveitamento, quase que ficou fora aí dos 30 melhores, foi o 27º, e ele teve os números próximos ao do Douglas, que tem 25,6%. Só para a gente ter uma ideia, o melhor do Sada Cruzeiro foi o Otávio, com 33,9%, foi o 4º melhor aproveitamento de saques na Superliga desta última temporada. E é claro que além dessa análise fria dos números, tem o que a gente também vê durante o jogo, que são aquelas defesas durante os rallies, a participação dos jogadores, a cobertura ali dos jogadores durante o jogo, que dá volume de jogo para a sua equipe, e isso o Willian é muito participativo. O Vaccari também participava, mas o Vaccari tinha uma questão de participar mais ofensivamente, né, das ações ofensivas da equipe e no passe. Não tanto ali ajudar nas coberturas, nas defesas. Isso o Willian Eduardo consegue fazer muito bem, fez muito bem na época de Guarulhos, fez mais uma vez com o Minas. Eu imagino que o Felipe tenha visualizado esse tipo de situação. Ele enxergou um jogador com características próximas à do Vaccari e dentre o que dava para trazer neste momento, o Vaccari então vai para o SESI e o Cruzeiro busca o Willian Eduardo para dar mais volume de jogo, que a gente vai ter um destaque ainda nessa temporada para os ponteiros. Rodriguinho já renovou, Douglas já renovou, o Wallace já renovou, o Penkoski. Então os nossos atacantes então estão renovados aí para continuar pontuando bastante. Precisa de alguém ali segurando o rojão, né, segurando o saque adversário, dando condição para o Matheus Brasília distribuir essa jogada, e acredito que o Willian Eduardo, o Willian Eduardo, então, ele vai ser um destes jogadores que vão fazer diferença na temporada 2025-2026. Bom, é isso. Enquanto o Sada Cruzeiro não volta a jogar, a gente vai acompanhando a seleção brasileira. Hoje o Matheus Brasília entrou um pouquinho, o Ale ainda não foi experimentado, que o Mike fez uma grande partida, mas a gente segue acompanhando o Cruzeiro em todas as modalidades com o Cruzeiro Esporte Olímpico,